Nós sabemos que Pedro foi um dos escolhidos pelo Senhor Jesus, escolhido para ser apóstolo e também escolhido para ser um dos líderes da igreja. Ele estava sempre com o Senhor Jesus. Mas por que Pedro traiu Jesus? O que levou Pedro a trair ao Senhor Jesus e ter registrado essa triste narrativa dele aqui no Evangelho, nos Evangelhos e em especial no que nós estamos lendo, Evangelho segundo Marcos, no capítulo de número 14, o que nós estamos terminando de ler, diz assim, o título diz, Pedro nega Jesus. Estando Pedro embaixo no pátio, uma das criadas dos sumos sacerdotes passou por ali, vendo Pedro aquecer-se, olhou bem para ele e disse, você também estava com Jesus, o Nazareno. Contudo, ele o negou, dizendo, não o conheço, não sei de quem você está falando. Triste pensar nisso. Isso aconteceu com Pedro. E diz o seguinte, novamente a criada ouviu e disse, olha aí está um deles, mas Pedro negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto de Pedro disseram, certamente você é um deles, você é Galileu. Então Pedro começou a se amaldiçoar e a jurar, não conheço o homem de quem vocês estão falando. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito, antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. Então Pedro pôs-se a chorar. Eu queria alertar, irmãos amados, aqueles que estão nos ouvindo agora, que estão nos vendo, e também é um alerta para mim, certamente. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo instruindo, ele diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então, o cair é do homem, nós temos que estar preparados para isso. E perguntamos, irmãos, por que Pedro teve esse triste fim? Na verdade, esta passagem, porque não foi o fim, graças a Deus, não foi o fim de Pedro. Mas por que ele terminou chorando? Por que ele terminou nessa situação tão difícil? Em primeiro lugar, nós entendemos que Pedro não se lembrou da palavra do Senhor. Pedro não atentou para a palavra de Deus. E aí está, irmãos, em primeiro lugar, o motivo, talvez em primeiro lugar, eu não sei, mas um dos pontos importantes para a queda de um homem de Deus. Alguém que está andando ao lado do Senhor Jesus, um dos discípulos dele, mas não deu atenção para a palavra do Senhor Jesus. Jesus havia dito, versículos antes, ele disse, olha, um de vocês vai me negar. E eles começaram a dizer, não, que isso? Né? E Jesus então diz, em outro texto, Jesus se fala direto para Pedro, Pedro, Satanás tentou você, está tentando cirandar você. E eu roguei por você para que a sua fé não desfaleça. Mas Pedro não deu atenção àquela palavra. Sabe o que Pedro falou? Presta bem atenção. Ainda que todos te neguem, eu jamais. Isso é perigoso, meu irmão. Você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe. É muito importante nós termos uma afirmação positiva, mas temos que ser positivos para ter afirmação positiva. E Pedro disse, eu jamais, ainda que todos desprezou os demais, eu jamais te negarei. Então, o orgulho entrou aí, de certa forma, sutilmente no coração de Pedro. Este é o motivo da queda, vocês sabem disso. Está escrito lá em Provérbios, né? Antes da queda vem o orgulho. Então, olha aí, olha que importante. Então, em primeiro lugar, ele não se lembrou da palavra do Senhor em tempo, se lembrou depois. Segundo lugar, o orgulho no seu coração. Isso, quem sabe, fez com que ele não se lembrasse da palavra, que ele não desse atenção para a palavra. Terceiro lugar, quando prenderam Jesus, você pode ler aí mesmo no capítulo 14, Pedro seguia Jesus de longe, se afastou do Senhor. Isto, irmãos, é
tão perigoso. Num momento como esse de pandemia, num momento como esse que nós não podemos estar juntos, quantos irmãos têm se afastado, têm estado de longe? Esta é a razão que nós insistimos de todos os dias ter um culto especial com você, levar a palavra para os irmãos, estarmos juntos, ou melhor, unidos, embora não estejamos juntos, para que você não siga Jesus de longe. Isso é um perigo, você cair, você infelizmente não ter força para permanecer, para avançar naquilo que Deus tem para a tua vida. Um outro ponto importante, irmãos, eu acho isso, como eu disse, eu não posso colocar em primeiro, segundo, terceiro lugar, mas um dos pontos importantes. Jesus, antes de enfrentar o Calvário, ele foi ganhar a vitória dele em oração. Ele foi para o Getsemane, como nós já vimos, e quando ele foi para aquele monte de oração, ou melhor, para aquele jardim da oração, ele trouxe consigo quem? Pedro. Em primeiro lugar, Pedro, João e Tiago. Pedro estava ali. E Jesus se abre diante deles, conta toda a sua vida para eles e diz: vigiai e orai, para que vocês não caiam em tentação. E sabe o que Pedro estava fazendo, meu irmão? Ele estava orando? Ele estava vigiando? Não, meu irmão, ele estava dormindo. A falta de oração pode nos levar à queda. A falta de intimidade com Deus, um distanciamento não apenas físico, mas espiritual, um distanciamento do coração pode nos levar à queda. Por isso, Pedro depois chorou. Ele se lembrou da palavra depois e chorou. Quem sabe ele recordou aquilo que Jesus tinha dito. E o orgulho dele virou agora uma decepção, uma queda, porque ele traiu, ou melhor dizendo, ele negou ao Senhor Jesus. Terceiro lugar, ele se afastou de Jesus, começou a seguir Jesus de longe. E por último, se afastou fisicamente e depois se afastou também, quem sabe antes, espiritualmente, de coração. Então, nós temos que aprender tanto com isso, meu irmão. Jamais se distancie, jamais fique longe, nunca se isole, nunca fique sozinho. E se Deus deu uma palavra, se quem sabe o teu líder deu uma palavra para você, procure se lembrar dela enquanto você está em pé, não quando você caiu. Não só quando você caiu, quando você já perdeu tudo. Poxa, por que eu não lembrei? Por que eu não pensei na palavra do meu Senhor? Que possamos nós estarmos atentos para isso. Não se esqueça das palavras de Jesus. Não caia. É a minha oração. Eu quero orar com você agora. Se você puder, feche os teus olhos e vamos falar com o nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. Querido Pai Celestial, eu sou grato a Ti por nos dar, meu Deus, esse privilégio de estarmos juntos nesse momento, de poder falar, meu Deus, contigo, de poder expressar a minha gratidão por todo o bem que o Senhor tem nos dado. Meu Pai, nós somos Teus e queremos estar tão unidos a Ti, não importa o que aconteça, não importa o que venha a acontecer. Oh, meu Deus, dá-nos a graça de caminharmos contigo, ainda que, como dizia teu servo Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja ovelhas no rebanho, as ovelhas do rebanho sejam arrebatadas, não haja vacas, ainda que aconteça coisas, ainda que venha uma pandemia, ainda que aconteça o pior, todavia, me alegrarei no Senhor, eu confiarei, eu permanecerei firme em Ti. Deus, dá-nos esta graça de termos esta convicção e de mantermos a nossa fé tão firmada em Ti, de jamais nos abalar, jamais negar, jamais, meu Deus, estar em roda de escarnecedores, jamais caminhar distante do Senhor. Meu Deus, eu Te peço neste momento,
E, ó Deus, eu uso esse tempo também para orar por aqueles que estão aflitos, oprimidos, por aqueles que estão enfrentando o dia mal, meu Pai. Eu oro por eles, por esta irmã, oh Deus, que tem uma notícia tão triste sobre a vida dela, sobre o seu físico. Ajude-a, meu Pai. Meu Deus, a tua graça nos basta, a tua graça é suficiente. Deus, então revela a tua graça para cada um dos corações sofredores neste momento. Eu te peço, meu Pai, te agradeço, meu Deus querido, por esse período precioso diante de ti. Te louvo, te bendigo, no nome glorioso do teu Filho Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus permaneça ao teu lado e você também permaneça ao lado de Deus. Amém? Um forte abraço em nome do Senhor Jesus.